É muito importante esses encontros nossos do Say Talks, né? É uma forma da gente, professores e mercado, trazer para os alunos e para a sociedade projetos que estão sendo desenvolvidos com o sistema de informação em empresas, né? Eu queria aproveitar aqui já, de antemão, agradecer o Rodrigo Santos Colares, que é o nosso palestrante do dia. O Rodrigo, eu tive a felicidade de conhecê-lo em março desse ano. A gente tem pouco tempo que a gente se conhece no projeto DR, né? Mas pelo pouco tempo eu já tenho uma conexão muito boa com ele. Eu tenho uma possibilidade de falar com vocês que eu aprendo muito, né? A gente tem trabalhado nesse tempo, e ele há mais tempo, levando sistema de informação, levando inteligência, levando inovação, levando integração de dados, que ele vai mostrar hoje para vocês no estado de Minas Gerais. Rodrigo é gerente da assessoria e estratégia do DR, né? E muito obrigado, Rodrigo. Fica à vontade, tá bom? Perfeito, obrigado, Clóvis. Um prazer também estar aqui compartilhando parte do nosso trabalho aqui com as pessoas, né? Acho que a gente vai chegando para o final do governo, a gente tem que consolidar os nossos trabalhos e uma das melhores formas é a comunicação, né? E comunicar isso com vocês, demonstrar para vocês o nível de avanço que o DR já tem hoje é também um papel nosso público de fazer com que essas políticas permaneçam eternas. O Clóvis, se o pessoal tiver qualquer dúvida durante a minha apresentação, porque ela é um pouco densa, eu vou tentar ser bem objetivo, viu, pessoal? Mas tendo dúvidas para aproveitar o calor do momento em que eu estiver explicando, não tem problema nenhum, pode mandar e, Clóvis, pode me interromper, o pessoal mandar no chat aí, qualquer coisa assim, tá? Eu fico de olho no chat aqui e qualquer coisa, se você não estiver vendo, eu interrompo e já trago a dúvida e a gente consegue esclarecer, tá bom? Bacana. Vou compartilhar minha tela aqui. Tranquilo. Me confirma se já está aparecendo aí. Para mim já está aparecendo. Então, ótimo. Então, vamos lá. Na verdade, o primeiro ponto, né, que tem que falar é do observatório. Opa. Aqui, ó. É do nosso observatório externo, né, de infraestrutura do DR, que é, em tese, um hub de informações do ambiente de infraestrutura do Estado de Minas Gerais. A gente está desenvolvendo... Opa, não é esse aqui, não. Esse aqui é o nosso, né, Clóvis? Do login. Aqui, ó. Só colocar observatório.infraestrutura.gov.br que vocês vão cair no observatório externo que a gente fala, porque são os dados que até então a gente vem fazendo os filtros, vem melhorando os painéis e trazendo eles para o público acessar, consultar, baixar as informações. A gente tem algumas informações aqui, igual os mapas associados às rodovias, informações relacionadas aos estudos de tráfego, avaliação objetiva que foi feita com um scanner que foi passado em todas as rodovias aqui estaduais de Minas Gerais. Avaliação subjetiva é quando o profissional nosso faz uma avaliação visualmente, né? Se aquele pavimento está confortável, está ruim ou está bom. Aí a gente tem alguns painéis aqui temáticos associados aos programas de governo, outros aqui associados aos projetos de concessão. E aí ele se limita nesse início, mas agora eu vou trazer para vocês o observatório interno, que é aonde a gente agora está aplicando mais inteligência nas tomadas de decisão, e num segundo momento nós iremos disponibilizar esses dados. Ele até está com a carinha que nós estamos adaptando ele para aquele formato, aquele layout, mas é uma ideia inicial, porque ele tem que ser eu fico brincando com o pessoal que fica parecendo que é um homebroker, né? Para o nosso servidor público que trabalha na ponta. Ele tem que acessar aqui e enxergar lá a quantidade de acidentes, os quilômetros que estão associados ali à qualidade de sinal, que muitas vezes vai estar vinculada à conexão de um radar ou de uma câmera de vídeo monitoramento, quais radares que estão em operação, quais radares que saíram de operação, quantos acidentes que tiveram, quantas estradas fechadas, qual que é a situação de chuva. Então, esses textos correndo aqui, a gente vai ampliar isso para diversas informações que a gente tem hoje. Eu vou seguir aqui, turma, com essa apresentação desses painéis aqui, que eu já até previamente abri, porque alguns deles são pesados, mas eu vou para esse primeiro aqui, que é o Caminhos para Avançar. Caminhos para Avançar, não sei se todos conhecem, é um programa de governo
da atual gestão, em que o governo está investindo na recuperação e na ampliação de alguns pavimentos dentro de Minas Gerais. Hoje a gente tem a carteira de empreendimentos hoje, né, do DR, desse programa, ela comporta hoje 164 empreendimentos. E para vocês terem a dimensão dos valores disso, nós estamos falando de 5,76 bilhões, aí, como vocês estão vendo na tela. E aí, o que o governo cobrou da gente lá em 2023? Para a gente ter essa confiança de liberar um recurso nesse nível, vocês têm que melhorar o nível de gestão. Então, a gente saiu de um nível de gestão que eu já diria que é um nível de gestão ótimo, que é o Power BI, que é um sistema integrado que nós temos lá, nós operamos tudo num nível de maturidade bem acima da média das instituições estaduais. Só que o governo queria mais, e obviamente, porque com o passar dos anos, essas tecnologias se tornaram comuns aos olhos do mercado. E hoje em dia, eu noto, e aí o Clóvis pode comentar depois, né, o quanto que o geoprocessamento, o uso de algoritmos, o uso de inteligência artificial associado a essas ferramentas, faz com que a gente consiga ter um nível de controle, uma previsibilidade de gestão muito melhor. E com isso, turma, a gente desenvolveu, né, a partir da base de dados que nós temos lá internamente de um sistema integrado, nós desenvolvemos toda a parte de BI, de gestão desse portfólio de obras, utilizando a plataforma do ArcGIS com o geoprocessamento. Ô, Cláudio, eu vou mutar você aí, tá? Que seu áudio está... Mas aí, aqui, turma, eu consigo acompanhar todas as obras. Eu tenho aqui as 154 obras, com informações técnicas de contrato. Aqui eu tenho as listas na lógica da curva ABC, né, das obras de maior e de menor valor. Eu clico, por exemplo, em uma aqui, ele dá um zoom para mim no empreendimento. Aí essa obra aqui é uma obra extremamente emblemática lá na região norte de Minas. Quando eu clico nela, ela traz para mim as informações aqui e traz as informações específicas do empreendimento, né? Aqui a gente tem um indicador que também foi uma demanda, que é o índice de aproveitamento do planejamento. É como se nós tivéssemos uma curva, né, gente, de cronograma, e aí o quão próximo eu estou dessa curva. Se eu estiver abaixo dela, significa que eu estou abaixo de 100. Se eu estiver próximo dela e acima de 100, significa que eu estou fazendo mais do que eu planejei em tese. Então, a gente tem esse indicador. Acho que está muita coisa aberta aqui, vamos ver se vai parar. Aí. E aí, um ponto importante aqui do ArcGIS, aqui, ó, ele até carregou o gráfico. Está um pouco lento, tá, pessoal? Qualquer coisa, me fala aí, viu, Clóvis? Que eu acho que eu abri tudo aqui de uma vez. Tá indo bem, tá indo bem. Não, tá dando pau de novo, pera. Vou reiniciar essa página. Mas aí, com esses indicadores, pessoal, a gente tem a rotina, né, mensal de fazer as atualizações baseadas nas medições. A gente tem todos os empreendimentos, não só os concluídos, né, que muitas vezes servem para a gente fazer a publicidade positiva do programa, como também controlar o desgaste do pavimento nesse período. E também a gente faz o controle de todas as obras que são... Ixi, está dando probleminha aqui. Deixa eu fechar isso aqui de novo. Como também a gente consegue fazer os controles de avanço físico das obras que estão em andamento. A gente, logicamente, vivencia situações de paralisação de obra, período de chuva, e tudo isso eu consigo controlar com base na gestão aqui em tempo real do ArcGIS. Esse outro painel que eu estou abrindo aqui é o mesmo, gente, só que aquele lá é um painel interno, né, em que eu verifico o avanço das obras, e aqui é o painel externo que vocês têm acesso, tanto lá no observatório, como também no site do DR, que aí é uma transparência pública, né, que automaticamente, quando eu atualizo um, atualiza o outro. Aí um ponto interessante de comentar também, né, que a plataforma do ArcGIS, ela permite com que eu tenha vários mapa base, né, que a gente fala, a gente pode ter o híbrido. O que é o híbrido? Eu venho aqui, dou um zoom no empreendimento e a gente enxerga como se fosse quase um Street View, né? A gente consegue ter um zoom para saber a situação daquele trecho rodoviário. Aí, ó, ele vai ajustando. Ele tem um shape certinho lá, tem as ruas direitinho.
Ah, Rodrigo, eu preciso enxergar melhor as cores, né, que estão organizadas por status. Aí eu troco aqui o mapa e aí ele fica visualmente mais fácil de operar ele, enxergando pela escala de cores. Ah, eu consigo filtrar os que estão concluídos? Consigo filtrar os que estão concluídos. Olha lá, ele marca para mim. Gente, e o que é o bacana? Tem a parte, obviamente, né, metodológica de fazer o acompanhamento disso, mas para quem trabalha numa assessoria de gabinete, a gente passa, a equipe, né, e a gente passa o dia inteiro prestando informação e também fazendo materiais, fazendo papers, boletins, apresentações. E uma plataforma nesse nível aqui resolve, eu diria que 80% do tempo de uma equipe que deveria construir sempre esses níveis desses materiais para diariamente ficar emitindo informações para diversas áreas do Estado, principalmente falando de uma carteira que envolve aí 5 bilhões de reais. Beleza, essa é a parte Rodrigo, de obras. Diga. tem uma pergunta aqui da Ana Maria Alves. Ela perguntou se está usando o mapa de calor, né? Em princípio, eu posso ajudar a responder, mas em princípio, especificamente, a gente não está usando o mapa de calor, correto? Esse a gente não usa mapa de calor porque o shape rodoviário, esse aqui é o trecho rodoviário exatamente que a obra está acontecendo. Então, é diferente, mas tem a possibilidade de usar o mapa de calor quando for adequado, por exemplo, para indicar uma recorrência, né, de um problema num determinado local, num determinado shape. Aí tem essa possibilidade também. Eu vou até chegar no outro ponto aqui que a gente vai fazer isso. Aí a Ana Maria vai visualizar melhor isso, que é esse outro trabalho nosso aqui, ó, que são os pontos críticos. Pessoal, não sei se vocês sabem o que são pontos críticos, eu não sabia há 3 anos atrás, tá? Mas os pontos críticos, eles são todos aqueles pontos que atrapalham a trafegabilidade numa rodovia. Ah, o que é um ponto que atrapalha a trafegabilidade? Ah, Rodrigo, caiu uma ponte. Isso é um ponto crítico. Eu interrompi a pista. Ah, eu tive uma erosão de um talude. E esse talude desceu e tampou metade da minha pista. Opa, ficou em meia pista? É também um ponto crítico. Rodrigo, tá tendo uma vossoroca perto de um talude lá próximo da rodovia, mas ela não atrapalhou a minha pista ainda. É um ponto crítico? É também um ponto crítico, com um potencial problema de trafegabilidade no futuro. Então, lá em 2023, nós fizemos, aproveitando já a lógica, né, a filosofia do uso do geoprocessamento, a gente aproveitou, aí eu diria que já é um primeiro passo além, tá, pessoal, que a gente fez. A gente aproveitou a tecnologia para que os 40 regionais, aí vocês devem estar vendo aí na tela, cada shapezinho desse aqui é uma regional do DR. Essas regionais, elas somam 40, e a gente hoje tem um corpo técnico de mais ou menos 1.300 pessoas e em torno de 25 mil quilômetros para a gente gerir. Só que quando você vai olhar lá na regional, quantas pessoas tem para elas gerirem esses problemas nas rodovias, é muito pouco a quantidade de profissionais. O que faz com que nós tenhamos contratos e o que nos exige que a gente tenha ferramentas para que esses profissionais façam cadastro e façam trabalhos que, em tese, são administrativos, mas que têm um cunho muito importante de planejamento, num curto espaço do tempo. Então, a gente, através do ArcGIS, tem um aplicativo que chama Survey 123, a gente criou um formulário inteligente, em que esse profissional, mesmo offline, cadastra lá uma lat-long, preenche alguns campos e ele meio que faz um pré-preenchimento desse formulário com base nas informações locais. Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Essa meia pista aqui, ó. Tá um pouco lenta, mas que eu abri todos os painéis ao mesmo tempo aqui. O meu computador não é muito bom, tá, pessoal? Mas não repara, não. Deixa eu até ampliar aqui, ó. Será que ele abriu? Acho que ele abriu vários. Aqui, ó. Nós temos esse ponto crítico aqui. Todas as marcações azuis aqui são as nossas rodovias estaduais. Então, eu tenho um ponto crítico que está na LMG 828. E o responsável por esse ponto crítico é a 17ª regional, que a gente fala coordenadoria regional, que é o CRG. Qual que é o ativo rodoviário? Tem 3 tipos de ativo rodoviário, pessoal. Obra de arte especial, não sei se todos conhecem, que são as famosas pontes e viadutos, né? Os famosos pontos e viadutos. A gente tem as obras de arte corrente, que são os bueiros ármicos, que muitas vezes você está passando na rodovia, você nem vê que tem um bueiro ármico. O que é um bueiro? É um tubulão, né, de chapa de metalon, em que a água corre. E a pista de fato, né, que é o pavimento. Então, o profissional ele seleciona
qual que é o ativo rodoviário afetado, já identifica a causa, ele já fala aqui que o problema dessa causa aqui são danos na estrutura dessa ponte, ele já qualifica a trafegabilidade, já coloca que a trafegabilidade está interrompida e tem uma variante. Ele pode acionar aqui a equipe de pontes, que pode verificar se pode passar caminhões ou não nessa variante, entendeu? Nessa ponte, para já fazer um bloqueio. Aí, quando tem limitação de carga, ele traria o número aqui, né, que a equipe traz. A gente tem uma metodologia de gestão que isso aqui, para mim, é muito importante e que é a lógica, segue muito a lógica do PDCA e segue muito a lógica da nossa instituição do DR. A gente hoje tem 3 estágios, né, e que são, perdão, 3 fases, em que é a fase de projeto, a fase de implantação de uma rodovia e a fase de manutenção de uma rodovia. Então, nesse momento aqui, o cara colocou no preenchimento dele que essa fase agora é de projeto. Aí o estágio, são 4 estágios, e ele colocou que é a execução, porque tem um estágio de estudos preliminares, tem os de licitação e também tem o de contratação. E, por fim, os estágios, o status do estágio, que é aquela lógica que a gente sempre convencionalmente vê na televisão e acompanha em tese e obra, né? Se a obra está paralisada, se ela está em andamento, se ela está iniciada, se ela está concluída. Então, essas combinações me dão, de fato, com perfeição o estágio em que aquele empreendimento, que aquele ponto crítico está. Aí, a gente coloca aqui se existe algum risco ambiental, porque também se existe um risco ambiental, aí sempre dá um exemplo, né? Quando, por exemplo, tem uma ponte que tem um problema na estrutura da ponte, essa ponte cede e aí acontece um assoreamento no rio. Quando acontece um assoreamento no rio, eu preciso de uma licença ambiental para eu tratar e entrar naquele rio e fazer o tratamento adequado com essa licença. Então, todas as vezes que houverem riscos ambientais, a gente também é informado aqui para buscar as licenças ambientais para fazer as adequações. Já indica também o município de Oratórios. As faixas interrompidas, né? Ele fala que quais são. Aqui, no caso, está totalmente interrompido, então só aparece uma. Data do cadastro. Enfim, outras informações aqui. E o mais importante que agora são as imagens, né? A gente tem as imagens aqui da estrutura que é a ponte, olha lá, ó, certinho. E aí, qual que é o... Vou brincando aqui, né? Qual que é o pulo do gato aqui nisso tudo? Antes, o pessoal fazia isso manualmente, gastava-se talvez uma tarde, um dia inteiro para fazer esse serviço, e ele chegava no escritório e ainda tinha que repor essas informações. Então, quando ele chegava no escritório e colocava essas informações, talvez parte dessas informações não eram tão boas como ele faz atualmente com o celular. Aí eu até abri um outro ponto crítico aqui, que é no outra MG, e aqui, olha que interessante, ele colocou que a pista está livre, porque ele provavelmente, essa erosão aqui, ela está pegando a faixa de acostamento. Olha que interessante que é essa percepção de cada regional. E aí ele cadastrou isso aqui previamente, porque quando houver contrato, quando houver recurso, ele vai acionar a empresa e trazer todas essas informações para essa empresa tratar. Gente, um ponto que eu achei assim, que é importantíssimo de compartilhar e que tem tudo a ver com o trabalho nosso aqui, de divulgação, é que quando a gente fez o projeto, a gente pensou muito nesses daqui, ó, nesses tipos de fatores que atrapalhariam a trafegabilidade. Nós pensamos sempre na parte da pista interrompida, na interrupção com variante no meio pista. Só que a gente fez o pista normal. E aí, o que a gente descobriu? A gente descobriu que a equipe das regionais são extremamente interessadas em descobrir quais serão os possíveis pontos críticos no futuro que vão atrapalhar a trafegabilidade. E aí, olha a quantidade de cadastros que a gente tem hoje, em que, de fato, não é um ponto de atenção, porque não está atrapalhando, eles estão tratando justamente de tudo aquilo que está atrapalhando, mas esses 354 já estão sendo monitorados. E aí a pergunta que a Ana Maria fez faz todo sentido, porque quando eu tiver uma quantidade maior, eu vou conseguir, de fato, ter um mapa de calor de todos esses pontos que o pessoal vem cadastrando e que muitas vezes ele cadastra, resolve o problema, conclui e ele retorna. E aí, com a série histórica, né, com o passar do tempo da série histórica, eu vou ter essa clareza desses pontos, né, dessas zonas de calor que eu tenho uma recorrência desses pontos críticos. Beleza, vou avançar, tá, pessoal? Tem outras informações aqui que são muito legais também, que são as estatísticas, que também influenciam muito para um trabalho de parametrização, tá? Então, eu sei aqui quais são as regiões que têm maior índice. Eu vou apagar o Pista Livre aqui para a gente ver os números mais
mais adequados ao padrão geral de Minas, mas eu sei quais são as regiões, quais são os tipos de problema que eu enfrento mais na rodovia. E isso tudo, olha lá, quais são as faixas que costumam ser afetadas. Isso tudo contribui, né, as regionais, isso tudo contribui, gente, para eu ter um planejamento de contrato melhor, né, para eu pleitear recursos. E aí, para finalizar, uma curiosidade que é interessante, aqui no ArcGIS tem até um mapa de fundo aqui, gente, que ele traz a geografia das curvas de nível das montanhas, das serras, né? Não pode falar montanha, né? Serra. Aqui, ó, o topográfico, apertar. E aí, o que isso tem a ver? Isso tem muito a ver, porque se vocês observarem, visualmente não fica bom por causa do padrão de cor das legendas que a gente escolheu, né? Mas quando eu dou o zoom, eu consigo enxergar isso melhor. Mas eu não vou entrar nesse mérito, não, senão nós vamos perder nosso tempo aqui. Mas se vocês observarem, os pontos críticos eles se concentram sempre em regiões de serra. Aí vocês podem notar que na região da porção noroeste do triângulo, a gente não tem tantos pontos críticos que são problemáticos, né, que afetam a nossa circulação na rodovia, como a gente percebe aqui nessa parte, aqui nessa porção leste de Minas, que fica muito próximo do Pico da Bandeira, é uma região com característica de serra, que, consequentemente, gera um custo de manutenção rodoviária maior. Mas era só essa curiosidade que eu queria comentar com vocês. Agora vamos para o outro parceiro nosso aqui, que é o Waze. A gente iniciou em 2022 uma parceria com o Waze, e com o avançar dessa maturidade que eu venho comentando com vocês, a gente avançou para um outro patamar de recepção de dados e tratamento desses dados. Então, hoje a gente trata as informações do Waze. Então, aqui tem um painel inicial, na página inicial, que mostram todos os alertas que a gente recebeu. A gente está fazendo esse trabalho, concluído esse trabalho, né? Só que essa atualização ela vai acontecer de 15 em 15 minutos. Por isso que aquela página inicial que vai rodar aqueles números de 15 em 15 minutos também serão trocados os valores e adequados, porque as informações rodam em tempo real. Mas a última atualização que o pessoal fez aqui para mim foi hoje de manhã cedinho, né? Que o sistema atualizou. Aí tem até aqui uma explicaçãozinha aqui dos horários, de 15 em 15 minutos. E aqui é um ponto interessante. Hoje eu conheço todos os buracos que os usuários do Waze cadastram nas rodovias. Pô, isso é muito bom para você, Rodrigo? Isso é excelente para mim. Porque os meus contratos atuais de conservação e manutenção em tapa-buraco, eles estão sendo pensados para serem executados um tapa-buraco em 24 horas. E hoje eu tenho, em tese, o tempo de vida de um buraco. Então, eu consigo glosar a empresa quando ela não tapa aquele buraco corretamente no tempo adequado, né, conforme foi pensado no contrato. Aí a gente tem, por exemplo, aqui, né, diversos pontos, né, que eu consigo clicar aqui e enxergar exatamente o que eu quero, o que eu desejo ver. Aí, olha que curioso, gente. Hoje eu estou com a MGC 497 com uma grande quantidade de buracos. Vou clicar aqui na rodovia, nesse ranking aqui das rodovias com mais alertas, tá? Que obviamente será o de buracos com alerta, que mais tem. E aqui eu já consigo identificar exatamente a quantidade de buracos que eu tenho por toda essa rodovia que está no triângulo. Rodrigo, por que essa rodovia sua está cheia de buraco? Nós acabamos de trocar o contrato de conservação e manutenção dessa região. E a característica da região, e com o período atual também, teve muita chuva. A gente até evitou de acabar o contrato dentro do período de chuva, mas curiosamente choveu até agora em maio. E obviamente, a circulação de veículos, né? E a rodovia sendo degradada naturalmente pela condição climática, a quantidade de buracos aumenta rapidamente. Por isso que a gente está melhorando esse nível de informação em tempo real para justamente a gente ter esse controle. A gente espera que até o final do ano, né, todas as regionais já estejam integrados, os contratos já estejam integrados a isso, para justamente a gente ter esse controle de informações. Aqui está aqueles pontos críticos que eu comentei com vocês, porque que faz todo sentido para o regional. Eu tenho aqui também outros painéis temáticos baseados nos alertas do Waze, tá? Vou abrir aqui, por exemplo, o de engarrafamento. Por que ele é importante para a gente? O engarrafamento traduz para mim, gente, o custo logístico que eu tenho no meu estado que eu poderia melhorar. Então, são pontos que já, de uma forma direta, indicam aonde eu posso ampliar a minha malha rodoviária, né? A minha terceira faixa, né? Ampliar a capacidade da minha rodovia. Deixa eu ver aqui, ó, ele pegou também de manhã cedinho. Ó. Aí aqui ele está pegando a parte de Belo Horizonte, a gente até está fazendo um shake para separar, mas eu consigo hoje ver que tem 322 alertas aqui no estado inteiro.
consigo ver 284 quilômetros e consigo ver que tem 72 engarrafamentos maiores que 1 quilômetro. Ou seja, eu tenho, de certa forma, até um ranqueamento, né, por rodovia, que é MG10, LMG 808, MG 020, MG 040, aonde eu tenho que estudar esses engarrafamentos para justamente ajustar essas informações. Um ponto importantíssimo que eu não comentei com vocês são os filtros, né? Porque eu não me limitei a olhar só as rodovias estaduais. Eu consigo hoje saber como está a condição, né, por regional, por município, né, nível de congestionamento, por exemplo, mas eu consigo ver também se é uma rodovia estadual, se é uma rodovia municipal. Consigo ver se é uma rodovia. Consigo fazer o filtro aqui pela rodovia e pelo SRF. Peraí, gente, que eu achei que ia ter aqui, mas não tem, não. Deixando os buracos aqui, que os buracos vão ter. É porque com as concessões, tanto federais quanto estaduais, aí não sei para onde cada um vai circular, eu vou para o sul, se for para São Paulo, pega Fernão Dias, então pega a Artéries. Ah, eu vou para Divinópolis, eu pego a MG 050, aí eu circulo, então, com a MG 050, que é uma rodovia concedida. Ah, eu estou pegando a via a 381, a nova 381. Beleza. Todas essas informações eu consigo fazer esse filtro aqui, ó, que para mim ele é extremamente interessante, que eu olho o responsável. Não, engraçado não tá aqui. Os meninos tiraram hoje esse tempo. Deixa eu voltar aqui para a página inicial. Vai ser na página inicial, porque é o mesmo filtro. Aqui, ó. Jurisdição. Aqui eu olho se é estadual ou federal, e aqui eu olho o responsável. Se é a autopista, se é a rodovia que vai para o aeroporto, se é a concessão do café, se é a Conserva, Conser, DR, DENIT, E135 que vai para Montes Claros, as municípios, nascentes, rota, uma outra concessão lá do Triângulo do Sul de Minas, e a Via 040 que mudou agora, o nome que é Via Cristais, né? Mas eu consigo controlar, deixa eu ver se eu faço aqui o filtro, se ele já vai estar ativo, gente. Que aí ele vem e troca para mim que o ranking aqui me mostra quais rodovias associadas lá. É a 040 aqui, ó, que é a Via 040, vem de Brasília, passa por Minas e vai para o Rio de Janeiro. Aí eu consigo verificar a quantidade de buracos que tem aqui nas proximidades aqui, ó, da cidade de Belo Horizonte. Buracos e alertas, né? Aqui estão todas as informações. Bacana. Um outro ponto que é interessante comentar aqui rapidamente é só em relação aos dados de precipitação. A gente tem as informações em tempo real a partir do CEMADEM das estações de chuva. Isso contribui para a gente saber como é que está o contexto, né, de uma rodovia. A gente cruza com alertas de chuva do Waze também, que muitas vezes indicam pontos de alagamento que a gente tem que ter uma atenção. Então, olha, hoje de manhã estava tendo essa condição climática aqui de chuva leve, mas estava tendo essa condição aqui em Minas. E a partir desses pontos que o alerta do Waze indica para a gente, e também que a gente confere junto com as informações de chuva, a gente consegue verificar locais que tem muitas vezes problemas de drenagem, que eu preciso fazer uma manutenção numa canaleta, fazer uma limpeza do dispositivo. Enfim, esses painéis aqui todos vão ajudar os profissionais nossos aqui na ponta, né? E de alguma forma a gente vai trazer isso para o público. Inclusive, a ideia nossa é também gerar um newsletter, né? Para a pessoa que por exemplo, eu moro no interior e quero saber como é que está o dia hoje. Eu chego, abro meu e-mail e recebi uma informação: olha, o tempo está chuvoso aqui nas rodovias, o Waze alertou um engarrafamento no último dia, tem tantos buracos, né, que estão naquele trecho. Essas informações nós vamos fazer um estudo para justamente depois disponibilizar para as pessoas aproveitarem melhor. Vou avançar agora para a parte do histórico de acidentes, que é um outro ponto de grande importância, que a gente aproveita os dados do Waze e cruza com os dados de boletins de ocorrência, né, de atendimentos do Corpo de Bombeiros. Qual que é a ideia aqui? A ideia aqui é que eu tenho bons dados de lat long, né, do Waze, e tenho bons dados relacionados às informações dos acidentes rodoviários. Quais são as fragilidades de um e do outro? O Waze não me dá o nível de acidente. Foi um acidente grave, envolveu muitas vítimas. Um acidente que o cara escorregou, que ele perdeu o controle do carro, que ele teve uma desatenção, que ele estava com o celular na mão. O Waze não me dá isso. O Waze me dá uma precisão que aí coincide com aquela questão da zona de calor, de eu verificar a quantidade de pontos e de recorrência. Por exemplo, eu tenho vários acidentes numa curva. Quando eu pego esses dados de acidentes do Waze e cruzo com os dados que eu tenho do DR,
Eu consigo verificar a declividade da rodovia, o horário que esse acidente aconteceu, se ele está associado num bumper de uma curva de 90 graus, de 70 graus, de 45 graus. A gente aprofunda num nível de dados muito grande. Agora, eu ainda preciso dos dados da Sejusp, porque eu preciso verificar a qualidade do acidente, né? As características daquele acidente. Olha só, estou pegando um aqui, ó, um acidente sem vítima, o motivo, um animal na pista. Aí ele não trouxe aqui no nosso cálculo se teve uma curva acentuada ou não, se teve proximidade de curva ou não. Aí eu tenho um outro aqui que é dirigir embriagado. Consigo fazer esses filtros aqui, né? Próximos regiões urbanas ou não. Vou avançando aqui rapidinho para não perder o tempo. Tem aqui uma pirâmide etária de acidentes. Aí um ponto importante aqui quão envolvidos os homens são nos acidentes rodoviários e quão baixo é das mulheres. E a importância, né, das pessoas entre 18 e 50 anos aqui, que é a faixa etária de maior índice de envolvimentos. Consigo aqui também ver a data do acidente, o horário. Tem prisões aqui, porque envolve muitas vezes, né, quando a pessoa está embriagada. Vamos avançar mais um pouquinho aqui. Condições da via, eu consigo cruzar isso agora com os dados que eu tenho da minha qualidade da malha que eu comentei com vocês, que é a pesquisa objetiva e a subjetiva, né? Que foi o escaneamento a laser, e com a outra, que é o levantamento visual, eu consigo cruzar essas informações e verificar, pô, o cara tá tendo muito acidente numa rodovia boa. Acabei de entregar a rodovia. Provavelmente por quê? Porque as pessoas estão acelerando porque a rodovia está muito boa. Então eu preciso de entrar com uma atividade de fiscalização para coibir isso. Ah, vai ser radar? Pode ser. Ah, vai ser fiscalização lá no local, um trabalho de educação para o trânsito? Pode ser também. Concordam que eu melhoro a aplicação dos meus recursos para melhorar também e reduzir esses impactos desses acidentes? Uma outra coisa que também para mim é fantástico aqui com esses dados é a parte estatística, né? Que na minha cabeça é a melhor forma de você tomar as decisões. Então, quando eu falo aqui de acidentes, eu consigo verificar, pô, 2024 é melhor que 2023 aqui, ó. Eu pego aqui o ano de 2024, eu consegui melhorar as condições das minhas rodovias e melhorar a operação delas em relação a 2023. E olha que interessante, né? Quando você começa a pensar nas premissas, pô, por que 2020, 21, 22 estava baixo? Justamente por causa da pandemia. As pessoas não estavam deslocando tanto, não estavam tendo tanta mobilidade como retornou em 23. Agora, em 24, as pessoas voltaram a ter mais prudência. E, obviamente, a gente tem um trabalho, que igual eu comentei com vocês, de 5 bilhões de reais de investimento. Além disso, temos toda a modernização de operação rodoviária que a gente vem fazendo, que a gente objetiva baixar esses valores aqui. Aí, uma curiosidade, pessoal. Nas rodovias estaduais, o mês mais perigoso para você andar é em outubro. Aí agora a gente fala teoria, né, Clóvis? Não é nem estatística provada. Mas por quê? Porque em outubro a gente tem aquela Semana da Criança. E a Semana da Criança é uma semana em tese corrida. O pessoal sai para viajar no início da semana e volta no final da semana, né? E a gente acredita que provavelmente por causa dessa pressão e também por causa do padrão de horário de pessoas que circulam nas rodovias, que são pessoas, vamos dizer assim, turistas, né, que não têm o hábito de dirigir, essas pessoas muitas vezes tendem a sofrer mais acidentes e por isso que a gente tem esse destaque aqui. Eu me surpreendi demais, porque quando eu fui ver fevereiro e janeiro, eu achei muito baixo, eu achei que seria muito maior. Mas também pode ser porque é dividido, né, a ida e a volta, e fevereiro também pode ser que as pessoas estão pegando mais ônibus e pegando mais avião, porque também tem essas características. Mas aí são teorias que nós não temos como comprovar, mas a gente trabalha com esse dado para justamente, agora eu tenho que fazer uma ação de educação para o trânsito em outubro muito boa. Eu tenho que preparar para a Semana da Criança. Ah, Rodrigo, aqui, julho também tem muito acidente. Então, provavelmente é porque são férias escolares. Eu tenho que também focar minha equipe para as férias escolares. Beleza. Aqui eu tenho outros dados, né? Eu tenho aqui os dias da semana e destaque aqui para sexta-feira, destaque aqui para segunda-feira. Os finais de semana tem alguns números interessantes que ficam próximos aqui durante a semana, e o domingo aqui, no caso, se destaca por ser menos. Importantíssimo comentar, né, gente? Eu também tenho todos aqueles filtros, tá? Filtro por região, por regional, filtro por rodovia. Eu não vou entrar na rodovia aqui, não, porque meu tempo está acabando, tentando até agilizar um pouquinho, mas eu consigo ver esse padrão aqui. Deixa eu ver se eu abro aqui rapidinho. Aqui, vou botar aqui 0,50. Eu consigo, ele vai trocar todos esses padrões e vai falar qual que é o padrão da MG 0,50. Visualizou? Isso.
Aí, olha que interessante como é que já muda aqui o padrão na parte inferior, né? Como é que os meses ficam próximos. Só que eu já fico de olho aqui, ó, de maio a novembro, eu tenho um alto índice de acidentes. Aí eu tenho que buscar por que nessa rodovia MG 050, nesse período, eu tenho um alto índice de acidentes, né? Pô, é um período que mistura seca com chuva. Tá vendo que eu tenho que avaliar, né? Rodovia por rodovia. E antes eu não tinha condição de avaliar. Como eu avalio aqui, né? Tá até lento, mas faz em segundos esse trabalho, né? Mas eu consigo já perceber a quantidade de acidentes durante a semana. Aqui a gente nota que o domingo está próximo aqui também, né? Dos padrões de horário de dias da terça, quarta e quinta. O horário aqui do período da tarde é onde a gente vivencia mais acidentes. Aqui eu tenho todos, né, os dias da semana baseados em horários. Então, por exemplo, eu vejo que no dia verde, que é sexta-feira, o horário das 6 horas é o que mais tem acidente. Ah, e eu vejo que o menor é na quinta-feira de madrugada. Então, esse nível de informação a gente evolui bastante com esse nível de detalhamento para a gente entender melhor como é a característica de cada rodovia. E se eu quiser avançar, eu consigo entrar em cada segmento da rodovia, tá? Aqui, esse SRE aqui, ele traz todos os segmentos da rodovia específica que eu quero ver. Então, às vezes tem a MG 050, eu quero ver só um pedaço dela. Então, eu quero ver aonde tem o padrão daquela rodovia naquele trecho. Vamos avançar um pouquinho mais aqui. Gente, acho que eu vou fechar isso aqui. Viu? Se tiver alguma dúvida aí, pessoal, enquanto... Aí, pronto, carregou. Aí eu vou comentar de um outro trabalho que a gente fez aqui, que eu não sei se tem algumas pessoas que são ambientalistas, que gostam dessa pauta, mas uma pauta que é extremamente importante, que a gente trata com muito carinho e com uma projeção de longo prazo para esse programa, é da proteção de fauna e a proteção contra acidentes nas rodovias. É uma situação dupla, né? Porque além de eu proteger o ser humano de sofrer um acidente, eu ainda evito um acidente com o animal e isso se torne uma perda em dois sentidos, né? Em duas lógicas de proteção. Turma, é o seguinte, em 2023 a gente pleiteou junto à FAPEMIG o financiamento de um projeto em que eu desenvolvesse um painel, inclusive em ArcGIS, né? Usando as lógicas do geoprocessamento, em que, a partir desse painel, quando eu definisse aquele portfólio de obras que eu mostrei para vocês lá naquele primeiro, eu saberia quantas pessoas vão sofrer acidentes, em que locais eu tenho uma alta propensão de fatalidades, e também quais são os locais em que eu tenho que trazer um nível de prevenção contra a passagem de animal. Aí, nesse processo, né, de identificar uma startup que ia nos apoiar, a gente conheceu o professor Alex Bagger, que é da startup EnviroBit, não sei se vocês conhecem. O professor Alex, ele tem uma metodologia já consagrada aqui a nível nacional e até internacional atualmente, em que ao longo da vida dele, ele é professor lá igual o Clóvis, só que ele é em Lavras, tá, Clóvis? Aí ele foi absorvendo, ele criou um aplicativo, justamente para as pessoas que são ambientalistas, biólogos, que têm interesse nessa questão da proteção de acidentes, cadastrassem todos os animais que eles identificassem na rodovia e mandassem para essa base de dados dele. Nessa base de dados dele, ele foi ajustando com os alunos deles, né, trabalhos que eles foram identificando o horário que aquele animal morreu, qual que é o animal, qual que é a espécie, todas aquelas características biológicas, e a partir disso ele foi pegando outros dados e outras informações associadas à dinâmica, né, geográfica, dinâmica meteorológica, a dinâmica de migração desses animais, e aí ele desenvolveu um produto final disso tudo, que a partir de um algoritmo que ele fez, ele tem hoje 1 quilômetro de proteção. E aqui, o que eu tenho aqui? Eu tenho os primeiros 500 quilômetros de proteção que o professor Alex mandou para a gente. A gente pediu para ele que ele trouxesse os primeiros 500 quilômetros na região, meu computador travou aqui, na região de onde teve o acidente de Mariana, que em tese tem um parque estadual do Rio Doce. Deixa eu fechar aqui, que meu computador foi muito lento. E aí, todos esses pontinhos que vocês estão vendo, não sei se está vendo ainda, Clóvis, fala aí, tá? Mas eu tenho 3 níveis aqui de... Agora ele começou a carregar.
Deixa eu fechar esses outros aqui. Nós estamos vendo sim, tá? Agora só vendo a atualização da sua página, mas está vendo tudo direitinho sim. Beleza. Tô fechando, tá, pessoal? Pra vocês não brigar comigo mais um. Aí, ó. Todos esses pontos aqui, né? Tem nesses tons nível 6, nível 5, nível 4, são o potencial local de travessia de um animal. E que muitas vezes você pode coincidir de encontrar com ele. O que eu faço com essa informação? A partir dessa informação, gente, agora eu tenho uma informação de alta qualidade. Ele entregou os 500 quilômetros agora, só que ele vai entregar toda a malha estadual de Minas Gerais e que é em tempo real. Muitas vezes eu entrei com uma informação nova, ele automaticamente troca, porque muitas vezes eu fiz um cercamento aqui na rodovia, o animal pode agora tender a passar por outro ponto. O parque estadual cresceu aqui, então esse ponto aqui que está vermelho, nível 4, pode se tornar um nível 6. O que eu faço com essa informação? A nossa equipe do DR, ela faz uma passagem de fauna, pode ser uma passagem superior, uma passagem inferior. Ela vai naquele local e faz um estudo técnico adequado para identificar qual que é a intervenção correta, né? E também fazer aquelas associações de custo, contratação, licitação, nota técnica, todo esse trabalho. E esse trabalho que o Alex fez, com base nos dados que ele tem dos animais, ele também vai fazer para nós, seres humanos. Ele vai adotar a mesma lógica, só que ele vai pegar o volume de tráfego de uma rodovia, a capacidade dessa rodovia, a qualidade dessa rodovia, a origem e destino que as pessoas se deslocam em maior quantidade a partir dos dados que eu posso obter com o Waze, locais que tem buraco, quais são os padrões de acidentes em curva que eu vou ter. Então ele vai pegar isso tudo e vai também gerar essa informação para eu prever aonde são os locais de acidente para a gente também trazer as ações adequadas para esses locais e evitar acidentes com seres humanos. Por fim, né, um trabalho que a gente fez agora recente, a gente recebeu os dados de sinal de telefonia das rodovias, né? E a gente justamente pegou a informação que as companhias de telefonia têm aqui, de telefonia móvel tem em Minas Gerais, e a gente projetou elas em cima, plotou elas em cima da nossa malha rodoviária. Então a gente vê alguns pontos que estão, né, em vermelho, que não tem sinal nas rodovias, e a gente vê quais são dentre os pontos verdes, né, quais são as empresas de telefonia que têm sinal. Então você vê aqui que a Algar, eu nem sabia, viu? A Algar domina a região do Triângulo. Aí se eu vou aqui um pouquinho mais para o sul, a gente vê que a TIM ela tem um número um pouco maior que a Vivo. Peraí que está carregando. Aqui, ó, na verdade a Vivo tem um pouquinho maior. Se eu for aqui para o norte, vamos lá. Aí eu vejo que a Vivo tem uma cobertura maior. Consigo ver tanto por 5G como por sinal, tá? Aqui são os quilômetros totais. A gente fala hoje em Minas Gerais envolvendo rodovias estaduais, federais, concedidas estaduais, concedidas federais e municipais. A gente fala de 45 mil quilômetros. Rodrigo, nós estamos controlando todas as informações do Estado? Estamos, porque é do interesse de Minas Gerais discutir com todos os atores que trabalham com rodovias, né, que se conectam às nossas estaduais. É interessante que a gente tenha informações a nível estadual para que, estrategicamente, os nossos governantes, os nossos políticos, inclusive a própria população, tenha conhecimento de informações que ela pode cobrar tanto do Estado, né, como também pode cobrar dos entes federais e das empresas que trabalham para a gente e para o ente federal. Turma, é isso. Que aqui era o observatório que eu tinha mostrado para vocês externo. Convido vocês a entrarem lá, conhecerem as informações, questionarem se tiver algo que possa melhorar. Acho que deixar o tempinho agora aí, né, Clóvis, para o pessoal, se tiver alguma dúvida, então você também comentar comigo alguma coisa. Obrigado, viu, pessoal? Muito bom, Colares, muito importante a gente divulgar e apresentar, né, todas as inovações que a gente tem trazido aqui para o DR, trazido integração com o Waze em tempo real, boletins com informações que o próprio Estado gera, né, e painéis inteligentes com filtros, com geoprocessamento.
Enquanto eu não sei se vai ter alguma pessoa que vai ter alguma pergunta, eu já compartilhei ali o link, tá colado ali no chat do Observatório Público. Mas aproveitando aqui que a tendência a gente falar de inteligência artificial, da gente falar de aprendizado de máquina, né, machine learning, a gente gostaria de saber se o DR, eu já sei a resposta, vou ter que fazer essa pergunta, né? Como que o DR está pensando em utilizar a inteligência artificial para melhorar a operação, melhorar o planejamento, para que a gente utilize a IA também a nosso favor. Bem lembrado, Clóvis. Ela entra também, obviamente, na parte, né, do... entrei errado aqui. Do ArcGIS, né? A gente sempre usa o ArcGIS como melhor forma de tratar os dados. Mas, recentemente, a gente conseguiu finalizar uma contratação de uma tecnologia de inteligência artificial em que ela faz a leitura da qualidade do pavimento. O que é essa leitura? Está até aqui no site do DR, né? Vou usar aqui para ilustrar. A gente contratou 10 carros que vão rodar os 20 mil quilômetros de rodovias pavimentadas só, tá? Porque os outros 5 mil são não pavimentadas. E esses carros vão rodar com câmeras GoPro, com uma infraestrutura técnica lá, que a gente vai gravar esses vídeos, e a partir desses vídeos, a gente coloca num software em que a gente também adquiriu junto ao Laboratório de Trânsito de Santa Catarina, em que o vídeo ele é processado por uma inteligência artificial que identifica buracos, fissuras na pista, ele organiza em frames para você fazer uma análise qual que é a qualidade da sinalização, ele identifica todas as placas e libera para você falar se essa placa está boa ou ruim. E também identifica as questões da altura da capina, né? Quando a capina está acima de 1 metro, que é a regra hoje no software, ele já identifica que aquela capina está alta e já te informa. O uso dessa inteligência artificial vai ajudar demais a gente, porque eu vou colocar esse carro para rodar todos os meses. Ou seja, todos os meses eu vou ter uma informação em tempo real, assim como eu tenho do Waze, como é que está a qualidade da conservação e da manutenção daquela rodovia. E a partir disso, eu vou direcionar, né, as minhas contratadas, as minhas empresas de conservação, para que elas façam esses trabalhos e melhorem a qualidade da rodovia e deixem elas melhores. Rodrigo, eu posso aproveitar esse dado para fazer planejamento de execução de obra? Posso também. Na mesma lógica, né? E aí, quando eu jogo esses dados estruturados no ArcGIS e verifico a recorrência de aberturas de buracos em mesmos locais, quando eu cruzo essa informação com os buracos do Waze, porque muitas vezes a IA não é 100% precisa, muitas vezes ela pode perder um buraco, mas lá no Waze eu encontrei. Então, quando eu junto essas informações, e eu ainda muitas vezes já processo elas, eu consigo ter uma visão muito clara das minhas rodovias, e em tempo real. Coisa que antigamente eu fazia 2 vezes ao ano. Eu ia 2 vezes ao ano rodar a malha rodoviária para descobrir como é que está a qualidade dela. Vocês lembram lá que eu tenho poucos profissionais, esses profissionais rodam, eles basicamente apagam incêndios, ficam resolvendo problema aqui, eles não têm tempo para ficar circulando. Das 40 regionais, gente, se eu não me engano, em torno de 800 quilômetros, né, que aí vai dar os 20 mil, né? Acho que é isso, 24 mil. 800 a 850 quilômetros para cada regional. Ele não tem condição de fazer essa rotina de verificar a rodovia diariamente. Então, nada melhor do que aproveitar as informações. Então, a gente não está falando mais, né? Um ponto importante aqui que é interessante, né? A gente fala muito de automação, de inteligência artificial, mas a palavra-chave disso tudo aqui chama-se em tempo real. Ter as informações em tempo real representa muito mais valor para o seu trabalho, para o seu negócio, para a sua tomada de decisão, para que você tenha uma clareza sobre isso. Um outro ponto que não está aqui, que a gente vai fazer um estudo agora e vai iniciar agora no segundo semestre, que é um vídeo monitoramento, né? Aquelas câmeras que ficam nas rodovias, que captam com muita distância. O vídeo monitoramento, ele basicamente vai verificar aqueles, eu até diria que são as infrações mais graves, né? Você está dirigindo lá, indo para o Natal na casa da sua avó, numa estrada estadual,
e aí você está tranquilo na sua pista, você tromba de frente com um caminhão na contramão. Então, o que essa câmera vai fazer? Ela, com a distância e com um bom posicionamento dela, baseado em todos esses dados que eu já tenho, eu vou conseguir direcionar ela para verificar em determinado horário do dia, determinada infração. Ah, esse horário aqui, os carros, quando tem trânsito, os carros ficam andando no acostamento. Então, nós vamos pegar, printar lá o veículo andando no acostamento, e aí o fiscal automaticamente faz uma fiscalização. Ele pode fazer uma fiscalização em casa agora, ele não precisa estar no in-loco. Ele pode abrir o computador dele em casa aqui, no horário específico que eu organizar, por exemplo, pós-Réveillon, pré-Réveillon, que aí eu tenho agora toda essa inteligência de quais tipos de infrações, de acidentes que eu tenho que proteger as pessoas em determinados locais e coibir. E aí o interesse nosso é completamente de aproveitar a tecnologia para, de fato, coibir aquilo que é muito grave, né, como uma ultrapassagem numa contramão, no local proibido, a ultrapassagem em faixas de acostamento que geram muito acidente. Um ponto importantíssimo, tá, gente? Porque a quantidade de acidente de pessoas com envolvimento que tem que está com o celular na mão, essa câmera, por exemplo, ela capta você com o celular na mão e manda a foto para a gente. Vai chegar a multa com a pessoa com o celular na mão. Então, isso tudo, a gente vai melhorar demais a segurança rodoviária. Parece até chover no molhado falar de segurança na rodovia, mas é realmente muito grave a quantidade e a recorrência de acidentes. E aí, basicamente, esse projeto dessas câmeras é para isso. Um ponto final, Clóvis, que são só os radares, né? Os radares atuais, eles serão pontos de conexão de internet, né? Que a gente quer que eles também sejam pontos de suporte para o usuário. O usuário, estragou o carro, chegar perto do radar, que o radar pode ter um Wi-Fi para eu aproveitar o sinal, porque muitas vezes o sinal da internet não é aquele lá que a gente viu, aquele lá é o que a gente recebeu, tá, gente? Depois nós vamos fazer um levantamento para medir o ping de sinal, né? Que é uma outra história, né? E aí a gente quer aproveitar os radares. E por que os radares serão online? Porque os radares irão coletar as placas de todos os veículos circulando no estado em tempo real também. Para quê, Rodrigo? Para quê? Porque eu preciso saber o fluxo. Concorda que eu preciso saber como é que está o direcionamento do fluxo dos carros? Ah, como é que estão os caminhões? Os caminhões estão saindo, fugindo da balança. Se ele está fugindo da balança, ele vai destruir todo um trecho rodoviário. Ah, tem um caminhão que está carregando um químico muito perigoso. Esse caminhão, a gente libera uma autorização de circulação na rodovia estadual, que ele tem que seguir um trecho específico. Se ele não passar nessa rodovia, como é que eu faço a fiscalização hoje? Eu não tenho uma pessoa para ficar acompanhando esse caminhão. Então eu tenho que ter o quê? Uma câmera que monitora, né? A gente fala que é LPR, né? Que faz a leitura da placa, que monitora a passagem desse veículo. Então toda essa inteligência geográfica que a gente está trazendo é justamente para a gente conseguir reduzir os custos de manutenção, manter as rodovias com mais qualidade e fazer elas ficarem mais seguras e confortáveis para a gente aqui, tanto usuário de Minas, como as pessoas que passam nas rodovias de Minas Gerais. Aí um dado muito curioso, tá, gente? Que 70% dos veículos que circulam naqueles 45 mil quilômetros que eu falei aqui, né, das rodovias estaduais, são veículos de passagem, não são veículos que têm nem destino e nem origem de Minas Gerais. Clóvis, acho que era isso. Mais algum ponto aí que eu esqueci que posso falar? Eu acho que era isso, né? Eu acho que fico muito feliz, né, por ser mineiro, por ver que o Estado e as pessoas, né, pensam em tratar as informações, pensar na melhoria não só das estradas, mas de como tomar decisão, como correlacionar os eventos que ali acontecem com outras coisas que podem evitar que esses eventos, de alguma maneira, aconteçam de forma recorrente, né? Eu que sou uma pessoa que já morei em alguns estados do Brasil e retornei recentemente para Minas Gerais, e agora estando aqui dentro do projeto do DR, né? Fico muito feliz em ver que, utilizando inteligência, utilizando geoprocessamento, utilizando a integração de dados, como a gente melhora a percepção, né? De onde fazer mais com menos, que é o mais importante, né? Porque a gente tem uma grande malha viária, a gente tem recursos finitos, e a gente tem que cada vez mais entregar mais qualidade e melhor serviço para todos os nossos, todas as pessoas que estão ali trafegando nas rodovias, né? Eu fico muito feliz de a gente estar vendo que isso está sendo monitorado, está sendo pensado, está sendo visto e está sendo responsabilizado, está sendo glosado muitas vezes um contrato para que a gente cada vez mais a gente consiga fazer cada vez mais com menos. Isso é bem importante, tá? Eu, Rodrigo, agradeço mais uma vez vocês, todos que estiveram aqui conosco. A gente está no nosso tempo aqui. Agradeço o Rodrigo, todas as pessoas.
por esse tempo, por a gente ter tido esse momento aqui de compartilhar as informações. Eu deixo o Rodrigo finalizar daqui um pouquinho, né, com a produção dele. Compartilhei aqui o noticiário também, tá, Rodrigo? Da Record, que fez ali aquela notícia relacionada à inteligência artificial, tá? Compartilhei aqui no chat também, compartilhei também no observatório. Agradeço a todos e deixo você, então, Rodrigo, você tem mais 4 minutinhos aí para a gente poder finalizar e fazer as conclusões, tá bom? Não, eu também quero agradecer demais, quero compartilhar isso com vocês. Trabalhar no gabinete, turma, tem uma questão até de maturidade que a gente vai aprendendo e que a maturidade muda, né? Com o nível tecnológico que você tem, com o nível de tomada de decisão. Eu fico brincando que muitas vezes a gente faz uma apresentação, faz um painel, um dashboard desse, para a gente ir lá na Secretaria de Planejamento, né, para discutir com a Secretaria de Fazenda, onde tem o orçamento, que é onde a gente faz a receita, né, recebimento, para discutir um nível técnico de convencimento. Então, trazer todo esse nível de controle, todos esses projetos, ter um viés muito da credibilidade e da sua credibilidade a nível de Estado e também a nível de empresa. Então, acho que talvez um dos maiores aprendizados numa lógica geral, porque eu trouxe tudo muito específico aqui, né? Mas a construção da credibilidade de que a gente tem capacidade de executar isso tudo é uma das melhores formas, é você utilizar as ferramentas de BI e o geoprocessamento. O geoprocessamento é um hack da vida, né, Cláudio? A gente ganha tempo. Coisa que eu fazia com 6 meses, eu faço agora com horas, minutos, dependendo, né? A gente já tem condição de fazer. Ou seja, eu já chego muito mais maduro para discutir em outro nível, um patamar de decisão muito mais claro. E para um diretor-geral de um departamento de obras, para um secretário de infraestrutura, que mexe com um portfólio bilionário, se você pegar lá o tempo que ele tem disponível para tomar decisões, ou então as principais reuniões que ele tem que tomar decisão, ele toma uma decisão de 5 bilhões de reais, de um portfólio de 2 bilhões de reais, de uma concessão de 30 bilhões de 30 anos. Então, vocês medem o impacto que é financeiro de uma decisão e obviamente, né, gente, essas decisões são voltadas para o interesse público e, consequentemente, essas decisões têm que ser muito bem pensadas e pautadas na parte de tomada de decisão baseada em dados técnicos e inteligência geográfica. Acho que esse é o maior avanço e a maior lição que a gente tira daqui, tá? Mas era isso. Obrigado, viu, Clóvis? Um abraço para todos aí. Prazer estar com vocês. Eu espero compartilhar um pouquinho aqui do trabalho nosso. E fico à disposição, tá, turma? Se precisar de alguma coisa, fico à disposição. Vocês podem me pesquisar no LinkedIn ou me procurar em qualquer rede social. Lá no site do DERT, no Quem é Quem, tem o meu contato também. Fiquem à vontade, tá? Tá bom, então, obrigado mais uma vez, Rodrigo. Obrigado a todos. Pessoal, eu vou estar finalizando a gravação, finalizando o nosso encontro. Agradeço muito o compartilhamento das informações, agradeço a todos pelo